ouvisse era fraco. O Drummond diz assim, que o poema pergunta para você, trouxeste a chave? E é verdade. O poema, mesmo que você tenha feito ele pronto, ele vira um produto. Eu sou a primeira leitora do meu poema. Eu leio para entender ele melhor do que quando eu estava fazendo. Porque quando vem pronto é que eu compreendo ele melhor. E aí, ele é uma porta fechada. E você vai explorando ele. Então, cada dia que eu falo um poema, eu nunca falo da mesma maneira. O meu perigo é ligar no automático. Eu ligo no automático quando alguém me desconcentra, levanta da plateia. E então eu estou pensando em mudar o próximo poema. Podia falar outro. Aí eu ligo no automático, fica sem brilho. É como se uma pessoa estivesse falando com você e sai. Sabe quando você está falando com alguém e a pessoa sai de dentro e fala, ei, onde você está? E a plateia saca isso. Mesmo que eu ligue com muita estrada no automático. Eu não ligo no automático quase nunca. Porque eu falando ele, eu tenho muito amor e respeito pelas palavras. Então, falando o poema, todas as noites, eu descubro os milhares de faces que uma palavra tem e as milhares de nuances que aquela frase pode desembocar, entendeu? Então, para mim é uma delícia. Eu descubro e saboreio, assim, modos de dizer, jeito de chegar no coração. Descubro como é que eu posso fazer até de uma coisa que não era uma gracinha, virar uma gracinha, uma coisa de humor, só por causa de uma pontuação, né? É uma delícia fazer o espetáculo, falar os mesmos poemas todas as noites, em várias plateias diferentes, né? Quando eu li Adélia Prado, eu já estava produzindo há muito tempo. Eu ia dizer pronta, mas a gente nunca está pronto. Mas eu já estava produzindo há muito tempo, já tinha um estilo. E eu fui encontrar um cotidiano na poesia da Adélia Prado que eu nunca tinha encontrado, nem no Drummond, nem no Bandeira, nem na Cília, nem em Fernando Pessoa. Cotidiano de objetos mesmo. Fiquei muito impressionada com isso. Agora, quando eu vejo Manuel de Barros, por exemplo, que é meu amigo, inclusive, outro dia eu estava lá na casa dele, lá em cima, lá em Goiânia, né, em Campo Grande, e eu disse assim para ele, o que há entre a minha poesia e a sua? Ele disse assim, o que há o que há? Porque é totalmente diferente, ele é muito mais sintético e tal. E ao mesmo tempo eu sou uma fã da poesia dele, e ele é um admirador da minha, eu fico super orgulhosa disso. E ele disse assim, comunhão. É resposta de poeta. Aí eu falei que acaba sendo essa verdade mesmo. Eu acho que há uma comunhão entre a minha poesia e de Adélia. Elas são diferentes, ela é muito mais religiosa do que eu. Aliás, ela é religiosa, né? Mas, no entanto, tem muita identidade. Talvez seja a poesia feminina que mais pareça com a minha. E ela não me influenciou, porque eu não li ela, eu não gostava dela quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu não ligava para ela. Porque eu achava que eu tinha rompido com a Igreja Católica, e ela vinha com o negócio de Deus, Nossa Senhora, aquilo me irritava, então me atrapalhava de lê-la. Hoje eu tiro o chapéu, né? Mas eu acho que essas pessoas me formaram, mas tem uma coisa que aconteceu, que foi a força da poesia da MPB. Um poema como Construção, por exemplo, me deixou babando do Chico. Isso foi a poesia que mais me inspirou. A poesia do Gil, do Caetano, do Chico. Esses caras, e foi maciço, porque eu ouvia muito mais do que eu lia. Né? Eu ouvia, ficava cantando. Falava, meu Deus, como é que o cara mandou dizer isso? Outro dia o Chico me matou com uma música que ele tem, que ele fala assim... Quem que te mandou tomar conhaque com o tiquiti que eu te dei pro leite? Agora você vê. Como é que um cara consegue uma coisa dessa? Rimar tiquiti e botar dentro do ritmo o tiquiti que eu te dei pro leite é uma maestria, né? E esses caras foram muito ousados como poetas na história, na minha história, na história brasileira. E eu considero... como poetas. Eu adoro que existam hoje os livros didáticos, existam esses poetas para as crianças julgarem. Eu não posso esquecer, julgarem não, estudarem. Eu não posso esquecer do Vinícius, né? O Vinícius foi
ícone para mim. Ele é um cara da poesia simples, da poesia do bar, do amor vivido, nunca fez rococó para dizer nada, muito sincero. São esses caras. Mas a função da poesia, eu acho que ela é síntese. É a coisa mais legal que a poesia faz, é sintetizar os conceitos mais profundos, até, os mais banais, os mais profundos, num haikai ou numa poesia de uma página que seja. Eu lembro que o outro dia me caiu essa ficha que eu estava lendo Mário Quintana, esqueci de falar dele. Maravilhoso ele. Também é meu mestre. E aí o Mário falou assim, tem gente que vive, tem gente que faz hora para morrer. Eu pensei, imagina, se um filósofo for discorrer sobre esse assunto, isso dá tese, né? Vai gastar milhões de laudas, um livro inteiro, para explicar esse dogma. Tem gente que vive, tem gente que faz hora para morrer. Né? E a poesia faz isso assim, ó, com o pé nas costas, é impressionante. Conheço vários poetas, conheço cineastas poetas, conheço músico instrumental que é poeta, conheço poetas que não são da palavra, né? É uma alteração, é uma metáfora da poesia, mas eu acho que o poeta é basicamente uma questão de embocadura, de olhar. É por onde ele olha, é por onde ele tem um olhar que é impressionante, as coisas estão acontecendo para todo mundo de uma maneira, e a embocadura do olhar do poeta é uma surpresa, é impressionante isso. E tanto que eu sempre digo que não há ex-poeta. Eu não conheço ex-poeta. Eu conheço um poeta que escrevia, depois muda de função, mas não abandona o ângulo dele e o modo que ele tem de olhar. Porque esse olhar eu acho que é um olhar que se nasce. Eu hoje sei que eu era poeta, né? Hoje eu sei. Muito. Eu acredito em Deus, sim. Mesmo porque eu não sei viver